Pronto. Bom, gente, hoje, então, a gente tem... Boa noite a todos. Boa noite, Zelita. Nós hoje temos, então, o término, né, desses fundamentos. O fundamento, né, como vocês viram, a gente está falando sobre diversas coisas que são importantes, nós temos como referência, certo? Mas tem, no conteúdo programático, fala de falar justamente das legislações que vocês têm aí. Então, eu coloquei para vocês a nota técnica 01, nota técnica 02, nota técnica 04, que é substitutiva da 03, que são estatuto, orientações, ética, código de ética, etc. No módulo, eu fiz uma anotação, vocês devem ter visto, né? Com algumas coisas que me chamam a atenção em relação a esses documentos, tá? Algumas coisas mais importantes do documento eu escrevi no módulo ali, vocês devem ter lido, né? E também sobre a história rápida da neuropsicopedagogia, né? Quando começou o primeiro curso, quando foi o primeiro curso, depois que surgiu com esse pessoal surgiu a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia e tal, e ela se formando, e até hoje, né? É a única sociedade que está em desenvolvimento assim, né? E é interessante, por ser uma sociedade, é interessante que a gente realmente, todos os neuropsicopedagogos apoiem, né? Se associem, apoiem, não é obrigatório, né? Mas se associem, apoiem e participem da construção. Como nós falamos no início da parte de fundamentos, a construção da neuropsicopedagogia vai ser com os neuropsicopedagogos, como começou. Então, é uma profissão que abrange, praticamente, ele entra pela neurociência direto, né, com mais profundidade, para a pessoa conhecer mais o desenvolvimento do ser humano, e então precisa de conhecimento cada vez mais profundo de neurociência. Tá? O fundamento, a gente não é para falar disso, mas só que eu vou fazer o seguinte, como vocês têm aí a apostila, os 3 documentos, né? Nota técnica 1, 2, 4, a gente não precisa ficar conversando sobre o que está escrito nesses documentos aí, porque, inclusive, eles podem mudar. Tá? A qualquer momento pode mudar. É bom vocês estarem sempre atentos na sociedade, no site, para saber se algum desses documentos mudou, se apareceu um novo para substituir o anterior, etc. Né? E, vou apagar aqui e estarem atentos nisso, porque vocês vão ter que seguir, lógico, por enquanto, né? Se estiverem associadas à sociedade, vão ter que seguir normas da sociedade. Não é, mais uma vez eu digo, não é obrigatório, porque ninguém tem obrigação nenhuma de seguir norma de sociedade alguma, a menos que fosse um conselho nacional, como é a OAB, uma organização como é a OAB, como é o Conselho Nacional de Medicina, o de farmácia, etc. Ainda não existe isso. Então, por enquanto, segue quem quer, né? Apenas é interessante que todos se juntem para fazer a coisa boa e deem opiniões, né? Qualquer coisa que a pessoa acha que a neuropsicopedagogia não deve ir por esse caminho, ou deve usar esses tipos de testes, etc., é bom fazer um arrazoado, ou seja, uma reunião entre os neuropsicopedagogos conhecidos e fazer uma proposta de alteração de algum daqueles documentos, vocês achando que algum daqueles documentos precisa ser alterado. Então, esse eu acho que é o trabalho em paralelo. O primeiro trabalho é vocês aprenderem a neuropsicopedagogia, a atuação, etc., que é o que vai acontecer durante as outras matérias do curso. Mas o segundo trabalho em paralelo é estarem atentas à própria construção legal da profissão. Tá? Porque hoje ela é uma ocupação. E é uma ocupação, mais rapidamente se tornou ocupação do que a neuropedagogia, que nem isso fez, não se tornou ainda. A psicopedagogia se tornou ocupação, a neuropedagogia não, e surgiu a neuropsicopedagogia, que se tornou ocupação. A psicanálise, por exemplo, nunca será uma profissão no Brasil. Sempre será uma ocupação.
mas isso é por exigência do criador, exigência de Freud, que a psicanálise não é para ser uma coisa oficial, para não ter uma amarração acadêmica. O medo de Freud era a psicanálise ter uma amarração acadêmica, tá? Então, não vai ser, não é para ser nunca. Embora uma instituição religiosa resolveu tomar conta da psicanálise. Então, criou uma sociedade psicanalítica e começou a criar regulamentações para o psicanalista. Tá? E, obviamente, os psicanalistas que são psicanalistas mesmo reclamaram, disseram, não tem nada a ver isso, não tem que ter regulamentação nenhuma. Porque, inclusive, eles entraram na psicanálise, nas regulamentações dele, entraram com religião na história. Então, entraram com normas dizendo o psicanalista, quando ele deve fazer a diferenciação entre uma possessão religiosa e uma neurose. Gente, psicanálise não tem possessão religiosa, não existe isso em psicanálise. Tá? Tudo é entendido como sendo um processo natural da mente humana. Né? Então, é por isso que essas coisas são complicadas. Agora, na neuropsicopedagogia, não. Na neuropsicopedagogia, há um interesse total em que ela se torne uma profissão oficial. Né? Então, ela deve se tornar uma profissão oficial. E é bom porque aí tem plano de saúde, tem contratação por instituições, né? Colégios, hospitais, etc. Né? E empresas também. Que a neuropsicopedagogia, como vocês sabem, pode atuar em empresas também, né? Porque esse conhecimento é importante para as empresas também. Bom, então, essa parte legal eu vou deixar para vocês lerem, manterem acesso àquilo tudo. Eu vou aproveitar hoje para a gente dar uma passeada pelo cérebro humano. Ou seja, a gente dá uma olhadinha em algumas coisas que são convenientes o neuropsicopedagogo saber, tá? Porque você vai lidar com gente que está em formação. Então, é muito bom, a gente vai ter que estudar isso. Então, nada como a gente dar umas pinceladazinhas agora de em que vocês estão se metendo, em que barco vocês pegaram, porque realmente a gente tem que ter algum conhecimento cada vez maior da parte do cérebro humano, né? Então, a gente vai passear por isso e para que a gente possa ter uma noção boa de tudo isso. Vamos começar, deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Share screen. Vamos começar dando uma olhada nos alicerces da prática neuropsicopedagógica, para depois passar para entender alguma coisa dessa parte do ser, que é muito interessante, tá? Do cérebro humano, né? Bom, em relação aos alicerces da prática da neuropsicopedagogia, tá? Está lá as teorias todas de aprendizagem, né? Que são muito importantes, ou seja, porque nós vamos lidar com dificuldades de aprendizagem, né? Dificuldades emocionais, dificuldades comportamentais, dificuldades neuropsíquicas de aprendizagem. Então, é importante a gente estar estudando, isso vai ser estudado, as teorias de aprendizagem. E é bom sempre a gente estar se atualizando em relação ao que está acontecendo. Outra alicerce são as estratégias no ensino-aprendizagem. Essas estratégias, por exemplo, agora está mudando tudo. Nós fomos obrigados a mudar todas as estratégias de ensino-aprendizagem, porque, de repente, nós nos vimos numa sinuca. De repente, a gente viu que tinha que parar tudo e todo mundo tinha que ficar em casa. E agora? Como é que a gente vai manter a aprendizagem das crianças? E todo mundo foi tomado de surpresa. Alguns estavam preparados para isso, como nós estávamos no IUP, porque eu sempre quis ter uma solução para quando tivesse alagamento, greve de polícia, greve disso, greve daquilo. Então, eu sempre tive planejando, mas nunca coloquei em prática. Foi a oportunidade da gente colocar em prática. Tanto que no dia que a prefeitura daqui determinou que no dia seguinte as escolas não abririam, no dia seguinte já estava todo mundo treinado no ensino remoto, né? Então, a gente começou com o ensino remoto no dia seguinte mesmo, as 5 aulas diárias, tudo direitinho. Então, essas estratégias tiveram que ser adaptadas, e elas vão ter que ser adaptadas a cada momento.
é uma coisa que o neuropsicopedagogo vai ter que estar atento a isso, tá? Que é o quê? Por exemplo, as estratégias de ensino-aprendizagem, quando mal feitas, elas impedem a aprendizagem real. A gente sabe disso. No nosso país, as estratégias são péssimas e, por isso, nós somos o pior país do mundo em aprendizagem. Isso não tem dúvida. Há 20 anos que a gente veio caindo, 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 e hoje a gente é um dos piores, praticamente o pior país do mundo em aprendizagem, né? As teorias, como a gente falou à esquerda, estão lá, estão aí. Mas as teorias precisam apenas que a gente entenda e elabore, regulamente as teorias para transformar em estratégias. E isso quem faz é o quê? São os profissionais de educação. Mas os profissionais de educação que têm conhecimento de psicopedagogia e de neuropsicopedagogia poderão fazer isso com muito mais facilidade, porque estarão criando estratégias que certamente vão alcançar o cérebro das crianças. Agora, se a gente não tem esse conhecimento, a gente pode criar coisas que não vai adiantar nada, né? Não adianta coisa nenhuma. Como a gente vê vários tipos de aula que são dadas e que em nada é a mesma coisa, não serve para nada. Então, é outra coisa que a gente tem que estar de olho, inclusive para fazer a orientação dos profissionais de educação que estão nas escolas que o neuropsicopedagogo está trabalhando, né? Ou sugerir à escola daqueles que o neuropsicopedagogo tem pacientes lá, que mude alguma coisa em relação à metodologia de ensino, etc., para o seu cliente, o seu paciente, que é um paciente autista, síndrome de Down, disléxico, descalcúlico, com qualquer síndrome, deficiência dessa, síndrome ou deficiência, né? E a outra coisa que alicerça toda a prática neuropsicopedagógica, lógico, é o conhecimento neuropsíquico cognitivo, ou seja, a parte neurológica, a parte psíquica da cognição, capacidade de aprender, né? A parte neurológica, a neurociência. A parte psíquica é a parte, então, que tem uma interferência total no soma, ou seja, no corpo e também no corpo, né? A parte psíquica que tem influência total. A psicossomática, por exemplo, mostra que determinadas coisas, determinadas emoções negativas são tremendos geradores, elementos supergeradores de neuroses, em primeiro lugar, e depois de doenças, que são chamadas doenças psicossomáticas, né? Então, isso existe. Então, não é brincadeira, a coisa é real. A medicina tradicional não costuma, hoje, né? Hoje, atualmente, a medicina mudou completamente as vertentes dela, né? Que no início ela era totalmente ligada à emoção e às coisas naturais, e o médico era quase que um psicólogo, né? Ele fazia um exame completo do paciente, emoção, isso, aquilo, para depois que viu que não tem, que tem alguma coisa a mais além de um bloqueio emocional, de um problema sério, de uma instabilidade econômica trazendo problemas e estresse, aí ele entraria com um tratamento medicamentoso. Hoje não. Hoje o médico é apenas um prescritor, ele apenas prescreve medicamentos. Então, essa parte, poucos médicos são médicos hoje, né? A maioria dos médicos hoje é apenas um vendedor de remédio, só, né? Infelizmente, nós estamos com esse seríssimo problema na medicina, né? E acham que estão corretos nisso, né? Então, o neuropsicopedagogo tem que ter esse conhecimento da influência psíquica no soma, no corpo, a influência também nas redes neurais. Você veja, na formação inicial da criança, diversos problemas emocionais podem causar, e causam normalmente, problemas, doenças, podem causar doenças, podem causar sintomas que se assemelham demais às doenças, a síndromes, transtornos e até comorbidade mesmo, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção para fazer a diferenciação, para evitar que a gente envie uma criança dessa para um tratamento desnecessário e também para a gente conhecer, para a gente poder
atacar sintomas muito antes dos profissionais de medicina poderem sequer pensar qual é o diagnóstico dele. Porque para nós não interessa o diagnóstico, a gente já falou isso, né? Para nós o que interessa é aparecer um sintoma, vamos ver por que ele apareceu e vamos eliminar esse sintoma, vamos verificar a causa, ver se tem condição de diminuir ou eliminar. Aí apareceu um segundo sintoma, vamos correr atrás, aí a gente já começa a dar o alarme, mas a gente jamais, em tempo algum, nós precisamos esperar diagnóstico médico algum. Isso a gente tem que botar na cabeça. Em hipótese alguma, um educador, um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, precisa esperar um diagnóstico médico para saber o que vai fazer com uma criança. O que a gente vai fazer com uma criança, a gente sabe primeiro do que qualquer profissional de medicina. A não ser que seja uma queda, cortou uma coisa, vai ter que fazer uma cirurgia, teve um acidente, quebrou a cabeça, é outra coisa, aí é diferente, né? Teve uma doença, aí é diferente. Mas em problemas comportamentais, em problemas de aprendizagem, em problemas de desenvolvimento motor, essa coisa toda, é conosco. Lógico, há outras áreas também que também estudam isso, como psicomotricista. A psicomotricidade, ela também ela se aprofunda bastante, principalmente no corpo em movimento, né? Então, é uma outra forma da gente ver a criança. A gente se preocupa com o desenvolvimento, mas o psicomotricista se preocupa com o corpo em movimento, a movimentação do corpo e a relação desse corpo se movimentando com ele mesmo e com o ambiente à volta, né? Então, é um complemento maravilhoso da neuropsicopedagogia, é a psicomotricidade. Outro complemento maravilhoso é a nutrição. Então, o nutricionista é outro elemento fantástico. Outro complemento maravilhoso é o fonoaudiólogo, né? Porque todos esses são profissionais que nós temos que ter uma noção exata do que eles fazem para nós encaminharmos para eles toda vez que a gente tiver noção que vai precisar dele, né? Isso é muito importante, né? Bastante importante. Então, essas três bases, né, são os alicerces da psicopedagogia. E nós precisamos, então, fazer a análise de todos os estímulos perceptivos. É outra coisa da neuropsicopedagogia, né? Analisar o tempo todo como é que estão as percepções da criança. E isso é muito importante que a gente sempre oriente a estimulação continuada de todas as crianças desde o berçário. Estimulação continuada, ela evita tanta coisa, mas tanta má formação, que a gente não faz ideia. É muita má... A gente não faz ideia, primeiro, porque a má formação não vem, né? Se a gente estiver fazendo a estimulação continuada. Agora, você percebe uma berçário e creche. Um tem estimulação continuada, outro não tem, aí você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença porque se estiver no mesmo bairro, numa mesma cidade, né? E mesmo número de crianças, você vai ver que aquele que não tem estimulação continuada, que não preparou seus profissionais para isso, é onde vai surgir o maior número de síndromes, transtornos e comorbidades. Aí a gente vai pensar, então quer dizer que com a estimulação a gente conserta até o problema genético, porque tem muita síndrome, transtorno, que é um problema de mutação genética, né? Olha, não sabemos, nós não fazemos a menor ideia, mas que isso acontece, acontece. O porquê que isso está acontecendo, não sei. Eu vou dizer que a estimulação continuada cura doenças ou evita o início de alguma doença? Não vou dizer que eu não posso provar, tá? Mas que eu tenho visto, tem. Tá? Eu pude fazer algumas comparações, não agora nos últimos 21 anos, né, mas nos últimos, digamos, 50 anos. Tá? Nos últimos 50 anos. Porque eu sempre acompanhei berçários e creches desde os primeiros filhos, né? Então, deu para ver claramente comparações, né? Porque eu tinha amigos que eram diretores de creche e meu filho estava numa e eu tinha amigo de outra. E eu via, eu reunia e via os comentários, né? Não, aqui já apareceram tantos com... Na época não tinha o autismo, não era tão... Tinha, mas não era tão conhecido, né? Mas tinham várias comorbidades e síndromes que apareciam nessa sem estimulação e praticamente nada naquela com estimulação. Então, estimulação continuada. Tudo que a gente puder fazer
para manter, ótimo. Agora, eu não me lembro se eu falei com vocês, acho que eu falei, sobre o Mobile, né? Acho que eu comentei com vocês sobre o Mobile, para tomar cuidado, porque aquele Mobile é uma estimulação continuada permanente, né? Ela fica o tempo todo amarrada em cima de um berço. E ali ela vai produzir uma criança irritada, agressiva, inquieta, porque a partir do momento que ele fica a criança fica mais de 1 hora, mais de 1 hora e meia, pelo menos, vendo aquela porcaria, ele começa a não desenvolver. Em vez de desenvolver as redes neurais, ele vai estressar as redes neurais, elas vão entrar em sobrecarga. Então, a sobrecarga das redes neurais vai criar um elemento estressado. Esse estresse vai fazer essa criança ficar agressiva e inquieta. Tá? É importante também a gente estudar sempre casos, né? Sempre procurar estudos de casos. Se vocês tiverem, aproveitarem para aqueles de vocês que não se inscreveram no meu canal do YouTube, se inscrevam e ativem aquele sino para participar dos estudos de caso, né? Porque praticamente todas as lives eu faço um estudo de caso ou respondo uma pergunta, né? E é bom acompanhar os estudos de caso para que a gente possa fazer comparação com as coisas que estão acontecendo conosco, no local que a gente está ou na nossa própria clínica, a gente abrindo a clínica, né? Outra coisa importante também, que é bom recomendar, é que vocês pensem bastante. Eu não sei ainda como fazer, estou fazendo projeto ainda, não tive tempo porque eu não parei nesse ano de pandemia, né? Eu fiquei com muito mais atividade do que sem pandemia, então não tive tempo nem de me coçar direito. Então, o projeto que eu estou para fazer da clínica escola é um projeto que está parado. Eu vou ter que ver se eu tenho folga entre Natal e Ano Novo para dar um desenvolvimento nisso. Que é o seguinte: vocês que estiverem já em clínicas, tiverem suas clínicas ou forem abrir suas clínicas, né, é importante pensar. O projeto eu vou fazer, vou mandar para todos vocês, né? A ideia. Pensar num processo de clínica-escola. São 2 processos. Clínica-escola é um pouco mais avantajado, né? Que é uma coisa maior, precisa de um investimento maior e tudo e tal. Mas o outro processo é, nessa clínica, a clínica ser igual à escola. Como assim? Que o paciente, ou seja, o paciente é paciente da clínica e não do psicólogo, do fono, do neuropsicopedagogo, tá? É paciente da clínica. Então, para isso, os profissionais têm que ter humildade suficiente para aceitar isso e para funcionar dessa forma, né? Porque aí o que acontece? Cada paciente que chegar estará sendo tratado por todos. Como? A gente analisa um clínico geral, digamos assim, né? Um deles se torna uma espécie de clínico geral e analisa qual é a sequência de tratamento que ele tem que fazer. Olha, essa criança, para ser bem tratada, ela precisa iniciar com fonoaudiólogo, aquela outra precisa iniciar com nutricionista, a outra precisa fazer logo um exame, tem que ir logo para o clínico geral fazer um exame de microbiologia das fezes, porque parece que deve ter muita infestação de parasitas. Ou seja, aí a gente faz uma sequência. E toda criança, toda de 15 em 15 dias, ou de semana em semana, a clínica que a gente está fazendo assim lá no Rio Grande, vai fazer assim lá ou em Erechim, ou em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a ideia é fazer dessa forma. Aí, de semana em semana, ou 15 em 15 dias, faz o estudo de todos os casos com todos os profissionais, para que todos possam dar ideia de que, não, essa parte é comigo, essa eu posso me meter. Não, aí está parecendo que tem um transtorno do processamento auditivo central. Então, eu posso fazer, o fono, né? Vai dizer, não, eu não, mas o fono fulana já pode fazer, que a minha parte é linguística. Então, cada um, aí com esse estudo, a gente sempre terá nessa clínica as crianças e adolescentes com tratamento eficaz. E os pais vão pagar a clínica e será, então, distribuído por todos. As pessoas, mas eu vou ganhar menos. No fundo, não vai, porque todo mundo vai querer ir para essa clínica, tá? E, obviamente, a fama vai ser a melhor possível, né? Mas é uma coisa que demora, que mexe com o ego, né? Mexe com o ego dos profissionais, mexe com o bolso dos profissionais, acho que vai estar... Não, mas eu sou mais importante que o psicólogo, ou psicólogo, eu sou mais importante do que o psicopedagogo, eu preciso cobrar mais. Aí não dá, aí a coisa fica parada, né?
Então, são essas duas coisas a ser estudadas, tá? Agora, como o projeto no IUP, de clínica escola e de clínica, paciente de clínica, está sendo preparado, quando tiver, a gente avisa para vocês e vê se algum de vocês quer entrar nessa, né? Nas cidades de vocês. Bom, agora, nesses estímulos perceptivos, a estimulação continuada, então, perfeita, né? Fazer o tempo todo. Até para o velho, viu? Estimulação continuada é uma coisa que a gente tem que fazer a vida toda. A vida toda. Porque, por exemplo, você vê que se a pessoa não está estimulando sua musculatura, se não está se tratando corretamente, começa a entortar, começa a ficar andando com problema, começa a ficar com dor aqui, dor ali, começa a ter uma série de... E diz que é velhice. Não é. Não é velhice. Eu tenho 74 anos, já devia estar cheio de bengala tudo. Não é isso. Minha tia tem 90 nada, minha mãe que morreu com 90 e tanto. Minha tia tem 102 anos. Anda para tudo que é lado, mora numa casa num andar de cima de um chalé na casa de meu primo. Então, sobe a escada, desce a escada, anda, vai embora, vai passear na rua sozinha, 102 anos. Então, não é velhice, não é. O problema não é velhice, o problema é falta de uma relação correta com o seu próprio organismo, tanto o corpo como a psique. Se a pessoa não tem uma relação correta, né, com o corpo e com a psique, os dois vão pifar, né? Ou um ou outro, ou os dois. Então, isso é que é uma coisa que a gente tem que estimular as pessoas a todas essas atividades. A alimentação, o equilíbrio emocional, né, e as atividades físicas. Bom, então, por isso, vai até o idoso. Né? Do 0 aos 7 anos, tá? O que acontece? 0 aos 7 anos é a fase que tudo está começando, não há dúvida, né? É uma hora que todos os neurônios estão se desenvolvendo, iniciando aquele desenvolvimento todo. Tem neurônio que não acaba mais, né? Com 2 anos, meu Deus do céu, com 2 anos, a gente tem tanto neurônio, que o número de sinapses, ou seja, o número de comunicações entre os neurônios, chega a 1.000 trilhões de conexões. Não é brincadeira. Então, é uma pisca-pisca de neurônio que não dá para a gente nem saber o que significa 1.000 trilhões. Então, o cérebro de uma criança de 2 anos está totalmente fervilhando de comunicação. E olha só, uma coisa importante da gente saber. Esse fervilhar de comunicação é com fio desencapado. Tá? Isso eu me lembrei agora de falar, porque tem tudo a ver. Porque os neurônios não têm baía de mielina ainda. Tá? Com 0 a 7, poucos já estão com baía de mielina. A baía de mielina, vocês sabem, né? Aquela capinha que envolve o neurônio. Pois bem, então é um monte de fio desencapado, 10 vezes mais do que nós temos a cabeça muito maior do que a do bebezinho, do que o garoto de 2 anos, e ele tem 1.000 trilhões de pulsos elétricos sendo comunicados de um neurônio para outro. Tudo eletricidade e tudo sem capa. E eu fico quase que morro, quase que pulo, quase que grito quando eu vejo uma pessoa pegar um garotinho de 2 anos ou de 2 anos e meio e ficar jogando ele para cima, chacoalhando ele. Ele gosta! E ele rindo e o pessoal chacoalhando a criança. O cara não faz ideia que chacoalhar uma criança dessas, você está chacoalhando uma caixa com 1.000 trilhões de pulsos elétricos em fios desencapados. Então, você pode, de repente, fazer alguns desses fios e encostar no outro, não tem nem dúvida. O que vai dar? Convulsão. E várias crianças têm convulsão, aí levam para o médico diz, sua criança teve convulsão, vamos tomar esse remédio. O médico vai dar um remédio, o problema dele é só dar remédio. Aí dá um remédio, diz, mas por que ele teve a convulsão? Não, é porque ele é convulsivo, ele tem propensão a ser convulsivo, por isso que ele teve convulsão, então tem que tomar um remédio para convulsão. É a única coisa que o médico vai dizer. Ele nunca vai dizer que você chacoalhou uma cabeça de uma criança que é cheia de fio desencapado, não encostou no outro, deu curto-circuito. Eles não dizem isso. Talvez não sei nem se eles sabem. Mas isso é uma coisa que nós temos que estar atentos e nós temos que avisar os pais. Pai de criança pequena, a gente tem que avisar isso logo. Eu estou fazendo isso com o pessoal do ensino médio, né?
Então, treinando eles para quando eles forem se casar, ter filho, etc., eles não fazerem essas besteiras, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, isso eu me lembrei só porque o número de neurônios aos 2 anos é essa enormidade toda, né? De 2 até os 12 anos, esses neurônios eles vão sendo fagocitados, ou seja, vai havendo uma poda neural. Dos 2 aos 12. Por quê? Porque muitos neurônios vão ser considerados não necessários. Não sei por quê, não consegui entender ainda isso, tá? Mas eles vão ser considerados não necessários e vão ser podados. Então, só vão ficar, aos 12 anos, aproximadamente 100 trilhões de conexões nos 100 bilhões de neurônios que nós temos. Então, nós ficaremos com aproximadamente 100 bilhões de neurônios e provocando 100 trilhões de conexões. 10% a menos do que nós tínhamos aos 2 anos de idade. Alguém me perguntou se a gente só usa 10% do cérebro, não sei se foi da turma de vocês, mas esse 10% do cérebro tem tudo a ver com isso agora. Ou seja, a gente aos 12 anos tem 10% de cérebro que a gente tinha aos 2 anos de idade. Então, há uma redução do nosso número de neurônios e, consequentemente, do nosso número da nossa capacidade de raciocínio. Tá? A gente acaba diminuindo também. Não sei se seria conveniente, se a gente teria uma capacidade de raciocínio bem maior, uma memória muito maior, se não houvesse a poda neural. Também não sei se teria condições de não ter a poda neural. Essa poda neural só não acontece no autista. Então, na criança autista, ela não tem a poda neural. É bom que a gente saiba. Ou seja, dos 2 anos aos 12 anos, o autista não tem a poda. Então, o autista é a única criança que, ao chegar aos 12 anos, ele continua com todas as redes neurais, com uma capacidade de raciocínio 10 vezes superior a todos nós. Agora, esse excesso de redes neurais, se esse autista não estiver bem tratado, que é por isso que nós temos que atacar isso desde cedo, e bem tratado significa o quê? Não dar remédio, tirar os alimentos fazer aquele tratamento tradicional, aquele protocolo que eu sempre falo para todo mundo e que não fui eu que desenvolvi, lógico, não sou médico. Quem desenvolveu isso foi o doutor Aderbal Sabrá, um dos que desenvolveu isso, médico, pediatra, nutrólogo, ele é pediatra, nutrólogo, gastroenterologista e imunologista. Tem trabalho de pós-doutorado nos Estados Unidos sobre tudo isso, e os artigos dele estão publicados no mundo inteiro. Então, ele que descobriu e difundiu tudo isso. Tem um livro dele fantástico dizendo tudo isso, né, que é o Manual da Alergia Alimentar. Então, com isso, o autista que não está bem tratado, e pior, o autista que está medicado, aripiprazol, risperidona, etc., ele essas redes neurais em excesso não vão ficar prejudicadas. Então, em vez de ajudar, vai prejudicar. Então, vai dar tumulto, vai dar problemas sérios, vai dar intolerância, insensibilidade, hipersensibilidade auditiva demais, exagerada, vai dar seletividade alimentar exagerada. Todos os sintomas do autista serão extremamente aumentados, amplificados, quando você não trata ele, né? Quando você não trata ele corretamente. Sem medicamento, lógico, né? Então, aí ele chega aos 12 anos com uma inteligência como a gente tem visto. Ou seja, outro dia, o pessoal ficou espantado, aqui no Brasil mesmo, né? Que o garotinho nem falava, quando falou em 7 idiomas. De repente, todo mundo levou um susto. Não é para levar susto. Será que ele é... Né? Ele foi de outra... Ele renasceu, ou seja, um cara de outra encarnação? Certo? Não precisa. Pode até ser, mas não precisa ser isso, né? Apenas a capacidade de entendimento dele, por ter muitas redes neurais em processamento, faz com que, se por acaso ele passar um rádio com alguém falando em russo, aquilo fica registrado com ele. Se ele olha a televisão, alguém passa falando em chinês, aquilo registra. Na segunda vez, o cérebro já faz a comparação e já começa a ter dentro do cérebro dele uma área de russo, uma área de francês, uma área de inglês, uma área de... Isso mesmo sem ele fazer grandes esforços.
Então, a qualquer momento, ele pode começar a falar em grego, em russo, em alemão, em francês, em 7 idiomas, e sem sotaque nenhum. Isso vários autistas fazem, né? Professor, Opa, diga. Pode. então essas redes neurais, pode confirmar, pode-se dizer que ele está ligado também à superdotação? Ele, por causa dessas redes neurais, ele, o autista, por causa dessas redes neurais em excesso, estando bem tratado, ele pode ter características iguais ao do superdotado, sim, tá? Por isso que tem autistas que facilmente são superdotados por causa disso, que tem muita facilidade, já tem redes neurais em excesso, né? Então ele pode tranquilamente ser assim um gênio da matemática, como vários são, né? Um gênio da matemática, um gênio da memória, eles podem, tá? Exatamente por causa disso. Então, não é obrigatório, não que todo autista, por ter tudo isso, vai ser um superdotado. Não. Precisa que ele esteja bem tratado, que ele não tenha estresse, que ele esteja, sem os sintomas. Sem os sintomas, sem os medicamentos. Né? Não adianta tirar sintoma com medicamento. Que o medicamento não tira sintoma. O medicamento ele é uma contenção química dos surtos. Então, a contenção química ele é feito para doenças psíquicas, psiquiátricas. Tá? Por isso que eu sou completamente contra isso. Tá? Até pode-se dar um medicamento desse temporariamente, enquanto se está fazendo o tratamento adequado dele, para um autista, por exemplo, que está se quebrando todo, batendo cabeça na parede, se machucando. Aí, para conter ele, contenção química é para isso. Enquanto a gente não reduz os sintomas pelas maneiras tradicionais, atacando as causas intermediárias dos sintomas. Porque é importante a gente saber, no curso de autismo a gente fala muito isso. O último curso de autismo que a gente deu em Ilhéus foi assim, né? E que a contenção química pode ser necessária, sim, mas temporariamente, enquanto a gente não reduz com esses outros processos desse protocolo que a gente passou, né? Porque o que existe... Professor... Oi, diga. Perdão, interrompi, mas me gerou uma dúvida agora. Quando você falou da questão do autista, e as crianças com TDAH? O que o senhor acha da questão da medicação também, a contenção química? Qual a sua opinião? O TDAH e o autismo, embora sejam sintomas que você olha e são diferentes, eles têm origens dos sintomas as mesmas. Então, por exemplo, o TDAH também tem intolerância alimentar braba. Então, por exemplo, o Autismo, Esperança pela Nutrição, o livro de Cláudia Marcelino, é para autismo e TDAH, tá? Também. Aquelas dietas todas. O Manual de Alergia Alimentar serve para o autista e para o TDAH. Ou seja, o TDAH ele tem que ser analisado da mesma forma, porque o que é o TDAH? O TDAH é uma má formação dos lobos pré-frontais, que são os lobos que contêm a pessoa. Agora, por que houve essa má formação? Essa má formação pode ser um gene defeituoso, assim como no autista, mas pode ser provocada pela educação equivocada. Uma criança que não tem limite pode não desenvolver corretamente esse lobo pré-frontal e ela desenvolver, então, vários sintomas de TDAH. Tá? Essa criança, certamente, não terá intolerância alimentar, não terá os problemas que o autista tem, porque ela não é um TDAH gerado por um problema gênico, de algum gene. Ela é um TDAH provocado porque a mãe não deu limite. Aí é diferente. Agora, o TDAH de origem de um gene defeituoso, esses genes, eles provocam sintomas semelhantes, defeitos, malformações semelhantes no autista e no TDAH. Uma das malformações é a disbiose intestinal. Por isso que todo nutricionista que estuda autismo e TDAH, ele faz uma comparação muito grande entre o que tem que fazer com um e com o outro, é muito semelhante. Muito semelhante. Nós vemos nesses 21 anos de escola nossa, né, que antes a gente orientava a escola dos outros, e também via isso, mas na nossa mais perto, nós recebemos muito autista e muito TDAH, não há dúvida, né? E todos eles nós nós orientamos os pais da mesma maneira. E o resultado era fantástico. Em 6 semanas, algumas experiências que nós fizemos foi os 6 semanas glúten zero. Não mexemos em nada.
só glúten zero 6 semanas. O glúten zero 6 semanas já mostra para o pai e para os pais, né, que realmente o glúten é o maior veneno para a criança que tem TDAH ou autismo. Lógico que essas crianças podem ter intolerância a uma série de outros alimentos, que cada organismo é diferente, né? Então, o que acontece? Cada organismo vai reagir diferentemente, o seu intestino, as paredes do intestino vão reagir diferentemente a cada alimento. Tá? Isso varia de pessoa para pessoa. Normalmente, todos reagem da mesma forma ao glúten, todos. Então, o glúten zero é necessário, de cara. Agora, a maioria também reage positivamente quando você tira todo o leite animal. Então, o glúten e todo o leite animal tirado é o que a gente faz. Nós fazemos isso recomendamos, né? A gente não faz, que a gente não é médico. Mas na nossa escola, a gente recomenda levar ao nutricionista que esteja estudando isso para que seja feita uma dieta rigorosa, sem glúten, sem leite animal. Aí, os exames de intolerância alimentar feitos pelos laboratórios corretos acabam trazendo uma coincidência muito grande de mais de 3 coisas, que é soja, corantes e conservantes. Né? E a gente, então, para as famílias de baixa renda, não tem condição de fazer exame de intolerância alimentar, que é muito caro, e não sabe o que vai fazer, os nutricionistas dessas cidades já partem do princípio que é bom te fazer logo uma dieta dessas, substituindo, né? Não é tirar o alimento. Substituir esses alimentos por alimentos que não tenha nada disso, né? Não tenha nenhuma dessas coisas, e melhora violentamente a criança, tanto o autista como o TDAH. Agora, o que eu digo, o TDAH, fruto de falta de educação, não, aí não tem nada a ver com isso. Né? TDAH, fruto de falta de educação, tem que levar a surra mesmo, ou seja, é falta de surra, só. Falta de limite. Né? E isso a gente vê. Ou o cara parte para inquietação, a maioria é falta de atenção também. Impulsividade, e aí, impulsividade tem tudo. E os sintomas são bastante semelhantes. Tá? Só que, por isso que a anamnese é fantástica. Com a anamnese, a gente já imagina, eu acho que podemos sugerir a dieta para esse menino. Aí, a depender da anamnese, nem adianta sugerir dieta, tem que sugerir dar surra mesmo nele, fazer uma imposição de limite com rigor, porque a Vitória diz, do glúten e lactose, substitui por outros. No caso, não é só a lactose, é caseína também. Por isso que a gente tem que tirar o leite animal todo, né? Agora, gozado, né? Muitas dessas crianças vão precisar de probiótico. Então, temos que lançar mão do kefir de água, né? O kefir é um probiótico sem leite. Então, tem que ser probiótico que não seja proveniente do leite, né? E tem que analisar. Isso aí, eu não conheço isso. Quem sabe são os nutricionistas. Tá? Aí, os nutricionistas é que vão ter que dizer, nos estudos dele, que tipo de probiótico vai ter que dar para a criança e que probiótico não vai fazer mal para ele. Alguns probióticos, mesmo vindo do leite, a partir do momento que há a fermentação, muitas crianças já toleram, já não têm intolerância mais. Então, por isso que tem que ter um nutricionista analisando a criança, observando, fazendo experimentações, né, e estudando sempre. E experimentações. Nós eu tive contato com uma nutricionista, Carol, até mesmo o nome da doutoranda, né, de Vitória da Conquista, mas não é ela, é outra, Carol de Seabra, e que ela tem feito experimentações com a nutrição do autista lá na Chapada Diamantina, em Seabra e nos povoados todos de Seabra. E ela me deu várias conclusões que ela chegou em relação à substituição dos alimentos, como Vitória falou, substituição dos alimentos substituir um por outro, que a gente não pode tirar. Isso que Vitória falou é importante, você não tira o alimento, você substitui. Porque tem gente que pensa, vou tirar tudo, tirar e a criança vai morrer de fome. Não, ela tem que estar bem nutrida. Então, o cuidado com a nutrição da criança é algo fundamental, e isso é que a gente tem que estar muito atento para orientar as mães e os profissionais de educação em relação a isso. Né? Não é só ir na conversa, o meu vizinho disse que se eu tirar o glúten, meu filho vai melhorar. Aí tira o glúten e não põe nada no lugar.
tira o pão e não põe inhame, batata doce cozida, não põe nada. Tira o glúten só. Lógico que vai diminuir a nutrição da criança, vai dar problema, mas é óbvio que vai. Então, são coisas complicadas, né? Sandra Catarina diz que usa o kefir de leite, deixa 36 horas descansando e não dá intolerância nenhuma não, né, Sandra? Porque o que a gente tem que ver é analisar a criança, fazer a experimentação, ver se piorou, melhorou, né? Eu também tenho intolerância à lactose, e aí comecei a usar, já tem mais de 2 meses que eu tenho usado diariamente, e eu não tenho tido nenhum... Assim, Sandra, mas no seu caso é porque é o kefir é intolerância à lactose que você tem, não é isso? Como o autista tem também a intolerância à caseína, ou seja, às outras proteínas, pode alguns autistas não se darem bem com kefir. Aí eu acho que tem que ser do de água mesmo. Exatamente. Aí com certeza vai ter que ser com de água. Mas isso quem vai dizer é quem está acompanhando ele. A gente não pode chutar, porque não tem regra, tá? Não é uma receita de bolo. A gente tem que analisar aquilo, experimentar, observar os resultados durante uma semana, 2. Isso é muito importante. E por isso que é importante a gente ter essa relação neuropsicopedagogo, médico, família, escola, para todo mundo estar fechado e observando a criança. Eu dei muita sorte, se bem que não foi bem sorte, eu simplesmente insisto muito. Então, eu insisto muito com os médicos, né, para que eles tenham contato comigo direto. Então, o que aconteceu? Lá no nosso colégio, os médicos, quando mudam a medicação ou quando mudam o tratamento de alguém que tem algum problema de medicação, né, problema psiquiátrico, coisas assim, eles imediatamente entram em contato comigo e dizem, mudou a medicação, agora pede para os seus professores observarem a criança, mas só a partir daqui a uns 3, 4 dias, porque, por enquanto, não adianta nada, o efeito que der não é nenhum, mas daqui a uns 3, 4 dias, porque aí já é o efeito do medicamento que pode estar fazendo. Aí a gente fica observando e dá o retorno para os médicos, né? Para os terapeutas todos, né? Principalmente esse que usa medicamento, que é o médico mesmo, né? E o tripé médico, profissional específico, família e escola. Sem dúvida, isso é super importante, né? Exatamente. Então, essa relação é uma relação que diminui tanto problema. Nossa, a gente podendo estabelecer. Agora, é o tal negócio. Muitos de vocês que podem não ter conseguido ainda, demora. A gente às vezes a gente leva tempo para conseguir, porque alguns profissionais não gostam de conversar com outros profissionais sobre o que eles estão fazendo com o paciente deles. Não sei por quê. Ainda mais para conversar com a escola. Porque a escola é exatamente onde você vê todo o desempenho da criança, é onde ela justamente extravasa, né? Extravasa o seu comportamento, tudo. Então, é o local ideal para que a gente possa fazer uma observação mais completa, né? Ainda mais se a escola tem aquela filosofia de fazer reuniões frequentes com todos os profissionais, né? Porteiro, faxineiro, todo mundo. E sempre lembrando que todos eles são educadores e que todos eles têm, numa escola, a responsabilidade do exemplo e da observação. Que a partir da observação de algum deles, nós poderemos ter resultados muito bons com algum aluno ou não. Então, que é importante eles estarem sabendo, conscientes de que eles são educadores. Aí é ótimo, porque aí nós temos uma observação vista por olhos com ideias completamente diferentes, né? Com visões completamente diferentes. E isso facilita bastante o entendimento da criança. Não tem nem dúvida, né? Isso aí é fato. E Vitória falou mais uma coisa, os parasitas fazem uma tremenda revolução na vida dos autistas. Por isso que a gente tem que fazer o exame, a microbiologia de fezes e atacar todos esses parasitas, porque eles são infestados de parasitas, e eles têm ainda mais, que é a Candida albicans, que é muito comum neles, que é dificílimo de combater.
Eu não conheço medicamento de farmácia prescrito por médico que combata a Candida albicans ainda. Não sei, não conheço. Tá? Agora, sei que o chá de caroço de abacate ralado combate a Candida albicans. Tá? A Anita combate, né? Não sabia, não. Eu sei que a Anita é o melhor que tem, né? O pessoal diz que é um dos melhores, aquela coisa toda, mas não tinha conhecimento que combatia a Candida albicans. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque se a gente não sabia que o autista tem infestação de parasitas, e ele já está com 10 anos, 11 anos, 12 anos, etc., aí agora que a gente vai começar a combater os parasitas, que quando a gente ataca a Candida albicans, a criança piora muito todos os seus sintomas durante os primeiros dias, até uma semana, talvez. Porque ela não morre imediatamente, ela se despedaça e se espalha. Então, é como se ela tivesse se multiplicado no início do ataque a ela. Em seguida, ela vai sendo excretada, aí acaba. Mas, no início, aumentam os sintomas. Então, muita gente fica desesperado com isso. Muita gente fica desesperada. Então, a gente tem que avisar. É bom a gente avisar. Normalmente, os médicos gastroenterologistas que entendem de autismo avisam as mães. Mas é bom que a gente também avise, né? Realmente, Vitória, o chá de caroço de abacate é melhor que a natural, né? E a gente ainda come o abacate, né? Então você tem, não vai, e eu acho que é mais barato que não sei, acho que é mais barato que o Anita, né? E como é remédio, a Anita pode ter efeitos colaterais, né? Como sempre tem. Todo medicamento tem algum efeito colateral, né? Então, não sei. Mas então, esses são alguns detalhes, né? Então, a 0 a 7 anos, a nossa atenção é exatamente para prevenir sintomas, né? Que a gente já falou, e a gente estará auxiliando a formação das redes neurais se nós estivermos fazendo os estímulos continuados, né? E é muito bacana. A estimulação, quanto mais... E, lógico, nós não vamos fazer uma estimulação técnica, né? Temos que fazer uma estimulação amorosa, prazerosa, porque a criança tem que sentir as duas coisas, né? O contato que a gente está tendo, que vai disparar pulsos elétricos, né, para estimular todas as redes neurais, e a sensação de amor, o amor, né? Aquele afeto, que obviamente vai estimular também a parte emocional da criança. Então, porque nós não somos máquina, não somos robô, ainda, né? Ainda não somos robô, tá? E então é interessante que a gente estimule sempre as duas coisas, nada de fazer a coisa mecanicamente. E eu já vi, mas quando a gente vai fazer uma massagem na criança, a gente faz com amor. Eu já vi fazer massagem na criança porque tinha que fazer. Eu já vi isso. Vi e fiquei quieto, né? Foi numa creche de uma amiga minha, e eu vi e fiquei quieto, falei só para ela depois. Vem cá, você já prestou atenção naquela pessoa ali? Presta atenção como é que ela faz a Chantala nos bebezinhos, como é que ela faz a massagem nos outros menorzinhos. Tá? É como se fosse uma técnica, estivesse mexendo com uma máquina. Tem gente assim, né? Tem gente que não se dá bem com o ser humano, alguma coisa assim. Eu acho, como eu amo muito a criança, adoro, aí eu não sei como é que a pessoa pode fazer uma coisa dessas mecanicamente, né? Mas tem, né? Tem gente para tudo, né? E esse é o de 0 a 7 anos, né? De 8 anos em diante, né? Aí começa a parte já do desenvolvimento cognitivo. A partir dos 7 já, né? 6 já. 6, 7, 8 já começa o desenvolvimento cognitivo. Então, as redes neurais já estão praticamente numa formação básica de poder começar a intelectualidade. Imagine que de 0 aos 7, o que está formando é a parte motora, principalmente a parte motora e emocional, mas a parte motora, não tem intelectualidade ainda. A intelectualidade é muito pouca, é para começar a falar, começar a ouvir, a compreender as pessoas que estão em volta, né? E tudo, e brincar, muita brincadeira, muita ludicidade, muitas coisas assim, para se desenvolver toda a parte motora. Portanto, que ela é chamada, né, fase sensório-motora, muito bem colocada, e muito colocado esse nome, é a fase justamente que tanto a parte sensorial como a parte motora tem que estar em excelente desenvolvimento.
Então, antes de chegar aos 8 anos. Antes de chegar aos 8 anos, o que a gente precisa? Muito exercício de equilíbrio, fundamental, né? Bastante exercício de equilíbrio, por causa do cerebelo, né? Do desenvolvimento do cerebelo, e que a gente vai ver depois a figura, vou botar a figura do cerebelo. E com isso está estruturando o cérebro para ele poder começar a parte intelectual, que vai começar mesmo aos 8 anos. Lógico, desde os 6 anos, 7 anos, esse cérebro já está preparado para começar os seus estímulos intelectuais. Não é que a gente vá apenas ensinar a parte intelectual a partir dos 8 anos, 7 anos, 6 anos, não. Desde cedo, a gente já começa a fazer isso, mas tem que ser de forma totalmente lúdica. Isso nós temos que estimular para evitar bloqueios. Porque quando a gente pega uma criança bloqueada, dá trabalho de desbloquear, mas dá trabalho mesmo. Tá? Então, a gente tem que evitar que haja bloqueios. E por isso que não podemos provocar uma coisa que não está na hora de começar. Então, por exemplo, nós podemos contar histórias, muita contação de histórias é bacana. Podemos, a partir do momento que a gente sente que a criança está meio empolgada, mandar ela continuar a história, inventar a história, ela recontar a história. Então, tudo isso, o ato de contar a história, fazer ela contar uma coisa que ela fez ontem, ela inventar uma história, ou cada um vai inventando uma parte de uma historinha, começa com você, acaba em você, essas coisas vão desenvolvendo o letramento da criança antes mesmo que ela se alfabetize. Porque não é para alfabetizar agora, não. Letramento, sim, que é o letramento pré-alfabetização, né? Que é uma coisa bacana, porque ela está entendendo a história, está aprendendo a ouvir, que, aliás, é um ensinamento que a gente tem que passar a fazer para todo mundo, né? Porque aprender a ouvir tem muita gente que não sabe até hoje. As pessoas não conseguem saber ouvir. E você fez, Áurea, com a sua filha, né? Então, é isso, o contar a história completa, ou seja, você contar, fazer ela recontar, fazer ela continuar. Então, você está letrando ela. Quando ela começar a alfabetização aos 6 anos, tá? 7 anos, ela já está um passo dado para o letramento pós-alfabetização, né? Que é o letramento final. Então, é muito bacana isso. A criança fica com uma facilidade muito grande de criar seus textos, se o professor deixar, né? Porque, infelizmente, nós temos mais um erro aí, né? Que são professores que bloqueiam a criatividade da criança. Eu tenho que parar de falar mal de professor. Mas é que eu vejo tanta coisa errada que eu fico desesperado, né? Gente que não quer aprender, pior é isso, né? Bom, aí chega... ela tem dislexia, né? Aí você já viu o processo do olho dominante dela? Se ela não tem o olho dominante, é bom verificar com quem pode ver isso? Tanto o psicomotricista, né, que pode ver, e quem pode ver a história do olho dominante, porque a ausência do olho dominante, se bem que ainda não tem como a gente consertar isso, né? Por enquanto, a dislexia tem que ser feita com aquele negócio, você ir treinando o cérebro, aí o fonoaudiólogo pode fazer, né? Vai treinando o cérebro da criança para o seu processador visual começar a organizar as coisas lá dentro e não tocar esse tumulto das letras ficarem embaçadas, etc. Né? Agora, uma outra coisa importante para ver na sua filha, não sei se você já viu, é verificar se ela tem síndrome de Ehlers, né? A síndrome de Ehlers é uma coisa que confunde muito com dislexia também. E a síndrome de Ehlers é só um óculos com a frequência daquela cor que deu problema na visão, né? E aí, em Vitória da Conquista tem screener, né? Tanear é screener, ela pode ver tranquilamente. Isso, né? Em Vitória da Conquista, não sei em Ilhéus quem é. Né? E, então, 8 anos em diante, começa uma parte também super importante, que também precisa de estímulo, que é a parte do desenvolvimento da cognição. Né? De 7 anos até os 12 anos, por aí, a inteligência da criança dá um salto, mas um salto enorme. Ela cresce de uma maneira fantástica.
a inteligência, a capacidade, a memória. A memória já tá sendo construída desde o início, né? Mas o aumento da capacidade de utilização da memória, de associação de ideias, de criatividade, tudo isso dá um salto, uma curva crescente maravilhosa, desde que a criança não seja estimulada sensualmente ou sexualmente. Qualquer estímulo ligado à sensualidade, namoro, e pior ainda a sexualidade, né, vai destruir tudo isso, porque vai interromper, de repente, essa subida. Então, onde começar a sensualidade, namoro, pensamento de namoro, essas coisas, vai ser onde essa curva vai, pum, dar um break e vai começar a estabilizar. Ou seja, dali para cima não vai ter mais nada. Então, ela vai ter uma redução no seu limite intelectual. Tá? Agora, uma criança que só brinca, ludicidade, aí está do 8 anos em diante, 8 anos aos 12 anos, tá de 8 aos 12, tá? Ela está brincando, muitos jogos, passatempos, diversões, nada de namoro, nada disso, ela vai atingir o pico máximo de intelectualidade. Então, ela vai desenvolver bastante. Se a gente conseguir levar isso mais adiante ainda, até os 15, 16, nossa, esses vão ser maravilhosos, vão ter uma facilidade maravilhosa de capacidade cognitiva. Né? Quanto mais a gente atrasar a sexualidade, o início do processo sexual, do namoro, né, de querer ficar namorando, essa coisa, dessa atração, quanto mais a gente atrasar, não dizendo não ao namoro, isso não adianta, apresentando àquele adolescente um monte de atividades para ele se dedicar com prazer, etc., que vai acabar não dando tempo para ele se dedicar ao namoro, mais longe vai estar essa curva do crescimento da capacidade cognitiva dele. Tá? Então, isso é uma coisa que quem puder fazer isso, né? Colégios que podem fazer isso são colégios internos, né? Colégio interno pode, mas colégio que o pessoal está de tarde na rua, já era, não tem a menor condição. E o colégio misto também, né, em si mesmo, já dispara esse processo. Então, o colégio interno não misto é mais fácil. Tá? Menos para a homossexualidade, né? Que aí também é a mesma coisa, dá errado do mesmo jeito se tiver o processo homossexual, né? Aí não adianta também. Ou seja, o ideal é a gente tentar mesmo fazer isso o mais possível. Agora, de 13 em diante, a gente tem muita dificuldade, né? Começa a ter muita dificuldade. Então, esse desenvolvimento cognitivo, ele tem esse porém. Ele desenvolve bastante, mas começou a sexualidade, ele estabiliza. Tá? Ele estaciona, não cai, mas ele estaciona e tem um crescimento muito leve. Tem crescimento, mas o crescimento é mais demorado, mais lento, tá? Porque grande parte da energia da pessoa que estava sendo utilizada para o desenvolvimento intelectual, grande parte dessa energia está sendo utilizada para toda a parte sexual. Estava para o intelecto, agora está para o sexo. Aí diminui. Né? E quando a gente, nessa idade, né, de 8 anos em diante, a gente continua, se a criança tem algum problema cognitivo, algum problema de síndromes, transtornos, a estimulação continuada vai ajudar bastante também na redução dos sintomas, que é o que a gente faz, o fonoaudiólogo vai fazer com o transtorno do Parkinson, é o que a gente vai fazer com a dislexia, tá? Estimulações continuadas voltadas para um treinamento do processador visual, um treinamento do processador auditivo, que tem que ser uma coisa muito dedicada, né? Cada terapeuta, com muita dedicação, e pode até ser o próprio professor pode fazer isso. Tá? Isso é uma coisa, esse treinamento, há partes disso que o neuropsicopedagogo pode fazer tranquilo. A gente não sabe até que ponto que o neuropsicopedagogo estaria, por exemplo, fazendo uma estimulação continuada do autista, do disléxico, do descalcúlico, etc., estaria invadindo a área de alguém. Tá? Mas é importante fazer, né? Para a criança poder se desenvolver bem. Então, essa é a parte que vai, 8 anos em diante, até os 12, 12 aos 18, é a mesma coisa, o que a gente puder estimular, estimula, e já de outras formas, né?
exercícios de quadra, de equilíbrio, né? Exercícios de bola ao cesto, ou seja, aquelas atividades físicas e jogos. São coisas que estimulam bastante todos os... O que não pode é parar, é não ter atividade física, né? E, obviamente, a gente falou de todos os jovens, e tem os idosos, e, obviamente, aqueles que têm necessidades educacionais específicas, né? Então, para o idoso, e para quem tem necessidades educacionais específicas, já o neuropsicopedagogo vai fazer a reabilitação cognitiva. Já é uma reabilitação, né? Não é a habilitação do 0 aos 7, nem a continuidade da habilitação de 8 em diante. 8 em diante já tem reabilitação, né? Já tem... É habilitação ainda, que é a construção de coisas que ficaram prejudicadas. Então, tem a reabilitação cognitiva, que vai reduzir sintomas também. Tudo com base na plasticidade cerebral, né? Uma pessoa... Uma coisa que a gente pode fazer de estimulação também é a estimulação psíquica, emocional, né? É muito interessante, que é a gente estar atento que toda pessoa que parou de trabalhar, parou completamente, ou seja, ficou totalmente ocioso, ela tem uma tendência muito grande de começar a ter problemas, tá? Porque o organismo, quando o corpo para e a mente para de ter que raciocinar, obviamente, isso vai ter resultados, vai ter consequências, né? Então, muitos idosos que começam a ter um monte de problema, a solução que nós temos encontrado e que tem dado certo com muitos deles, é nós procurarmos saber qual era a atividade que ele tinha antes. E a gente, então, estimular que ele volte a fazer uma atividade semelhante àquela e que todo mundo ajude na família a fazer com que ele se sinta útil a todos da família. O idoso se sentindo útil ao pessoal da família, com alguma coisa que ele faça, etc., ele, então, já vai diminuir bastante todos esses problemas que são mais fáceis de acontecer na idade, né? Porque a partir do momento que o cara para, ele fica vulnerável, né? Fica com uma vulnerabilidade muito grande para ter qualquer tipo de doença, síndrome, transtorno, etc., né? Então, é a outra parte da atuação neuropsicopedagógica. 0 aos 7, prevenção de sintomas. 8 em diante, desenvolvimento cognitivo, redução de sintomas também, né? E idosos em diante, reabilitação cognitiva e redução de sintomas com base na plasticidade cerebral. São as 3 etapas da vida que o neuropsicopedagogo está em cima, direto. Tem tudo a ver com ele, né? Aí, então, vamos ver um pouquinho dessa parte neuro, que é sempre interessante a gente ter essas noções, né? Por exemplo, ali está escrito parte humana, porque eu peguei os slides de uma coisa que eu estava falando, que eu estava fazendo a comparação entre o animal não humano e o ser humano. Então, eu peguei a parte humana e antes foi a parte animal. Eu estava comentando sobre isso, né? Então, o que a gente vê aí? Que o ser humano vai tendo as suas redes neurais se agrupando, formando comandos motores, formando redes de memória, que são engramas, né? E as inteligências, mas tudo isso sob demanda. Então, é por isso que todo aquele trabalho do neuropsicopedagogo que a gente falou, de estimulação continuada, é importante, porque a partir do momento que a gente estimula, está havendo demanda. Está havendo demanda, aí as redes neurais vão se formando e vão se programando. A programação das redes é tanto mecânica, eletromecânica, né? Eletroquímica, aliás, por causa do estímulo. O nosso estímulo é eletroquímico, porque você, ao estimular, você está gerando pulsos elétricos e liberando neurotransmissores, eletroquímico. Então, com isso, você está estimulando elas se desenvolverem da melhor forma possível. Se não tiver ninguém estimulando, ela vai se desenvolver, mas não vai ser tão perfeita como se não tiver esse estímulo todo, né? Esse aqui é o fato, né? E como é que acontece com essa formação da criança com esse estímulo todo? Quando a criança entre 1 ano e meio e 3 anos, tá? Que é a parte sensório-motora, né? Do 0 ano até 1 ano e meio, esticando até os 3 anos, se a gente permite que a criança tenha um ótimo desenvolvimento sensório-motor,
Ou seja, se a gente, com todo cuidado, deixa ela fazer todas as experimentações mecânicas que ela quer fazer, se arrastar, subir no banquinho, começar a andar, correr, etc., aí ela vai ter, se ela tiver, então, um ótimo desenvolvimento sensório-motor, porque nós permitimos, essa criança vai ter um pico na evolução cognitiva dela entre os 12 e os 15 anos. Tá? O que aconteceu aqui? Os 12 e 15 anos é exatamente o ponto em que a criança começa a puberdade, lá pelos 12, 13 anos. E é exatamente na puberdade, lembra que eu falei que a curva da inteligência estabiliza. Pois bem, se ela tiver tido um excelente desenvolvimento sensório-motor, o pico de evolução cognitiva dela vai coincidir com o momento em que haveria uma queda na evolução intelectual dela. Então, só se ela estiver já entrando na sexualidade mesmo é que ela vai se atrapalhar. Se ela tiver apenas um de olho no outro, aquela coisa, é atração, mas sem partir para a sexualidade, não vai ter problema nenhum. Tá? Então, isso, vocês veem, isso só acontece quando a gente tem um ótimo desenvolvimento sensório-motor até os 3 anos de idade. Então, tudo que a gente puder fazer para orientar pais, professores, para fazer com que dentro da creche, educação infantil, né? Aqui é creche ainda, né? A creche tenha todo tipo de elementos, brinquedos, artefatos que deixem a criança se desenvolver bastante no sensório motor, vai ser maravilhoso, porque ela vai ter o pico no momento certo, exatamente no momento certo. Tá? Então, ela está começando, então está na hora certa. Se por acaso o desenvolvimento sensório-motor dela não for lá essas coisas, nossa, o pico de evolução cognitiva dela vai se dar depois que ela já tivesse atrapalhado todo, porque vai se dar lá depois dos 15 anos. E aí pode não ser mais suficiente para recuperar nada. E o pior, se tiver baixo desenvolvimento sensório-motor, nem de 15 anos. O pico da evolução cognitiva vai se dar quando ela já estiver adulta, quer dizer, já na adolescência, né? A partir dos 18 anos. Então, vejam como é importante isso, é super importante. Então, esse quadrinho mostra uma coisa que a gente vê na prática. A gente vê isso na prática. Basta a gente saber quem está fazendo um bom desenvolvimento, quem está um médio, quem está um baixo. E a gente percebe isso quando a gente vai ver a criança ou adolescente lá com 18 anos. Então, são aqueles que, muitos desses daqui, eles abandonam a escola, eles não chegam nem no ensino médio. Tá? Porque começa a ter um monte de dificuldade. Aqui já começa a ter uma dificuldade no 7º ano, quando ele está com 12 anos exatamente. Né? Chegou no 7º ano, porque é exatamente a hora que começa a puberdade, aí ele começa a não entender mais nada, não entende mais nada. Aí aqui sai da escola, né? Se exclui, auto-exclui. Então, é uma coisa clara, né? Uma coisa que eu acho bem clara, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso para a gente poder realmente ajudar. Senão a gente não está ajudando ninguém. Né? Bom, gente, olha só, vamos fazer 15 minutinhos de intervalo, que eu bolei aqui de 8h15 a 8h30, para a gente, então, pegar o ponto final e poder ver essa parte toda com calma e tenham dúvidas, certo? Tenham dúvidas para que a gente possa sair com um conhecimento bom disso, né? Ou melhor, com um direcionamento bom do que a gente tem que pesquisar a vida toda, porque isso tudo aí a gente tem que estar acompanhando e pesquisando a vida toda. Né? A parte neurológica, cada dia a gente, como eu falei para vocês, né? Cada dia é descoberto mais uma coisa, mais uma parte cerebral que a gente não conhecia, com mais uma atuação que a gente não conhecia, mais coisa para a gente estudar. Né? Volta e meia tem isso. Okay? Então, 8h15, 8h30 a gente recomeça, ok? Esses slides aqui não tem naqueles que o senhor mandou, não, né? Esse não, mas eu vou separar e mandar para vocês, tá? Esses que eu estou passando, todos, eu já separei aqui. Aí amanhã, quando eu mandar a gravação, eu mando também os slides daqui. Porque vocês têm que ter isso, porque a gente está falando para vocês se lembrarem, senão não adianta nada. Certo? Aí eu vou fazer isso.
Ok? Fiquem Tá tranquilos. bom, professor. Tá joia? Tá Ok. joia. Tá bom. 8h30,